Seu filho está desobedecendo? Parece que quanto mais você pune um comportamento, mais difícil é fazer o seu filho parar com ele. E se a punição, que parece resolver o problema agora, na verdade, pode estar fazendo com que a próxima crise seja muito mais intensa e muito mais difícil de contornar, então fique atento. Antes de punir, você precisa saber o que está por trás daquele comportamento. Assiste esse vídeo até o final. E se você não é inscrito, já se inscreve, porque hoje você vai entender o que pode estar gerando o comportamento desafiador, como agir diante desses comportamentos desafiadores, então, como usar o reforço positivo para fazer o manejo desses comportamentos, para conseguir ensinar o teu filho de forma prática. E o que a criança precisa fazer no lugar daquele comportamento. Sou Fábia Lumertz, sou especialista em neuropsicopedagogia e hoje nós vamos falar sobre um tema que gera muita dúvida, que é a questão da punição ou do reforço positivo. Você vai entender como lidar com comportamentos desafiadores sem recorrer a ameaças, castigos ou estratégias que podem prejudicar a relação e, consequentemente, o desenvolvimento do teu filho. Quando uma criança grita, entra em crise, faz uma birra, se desespera por alguma coisa, chora, grita, a maioria das pessoas lê isso como desobediência, pura e simplesmente. Mas, em muitos casos, esse comportamento ele é apenas uma forma de comunicação. Ela pode estar dizendo, né, com esse comportamento que ela está cansada, que ela está sobrecarregada pelos estímulos do ambiente, que ela pode estar frustrada, que ela pode não estar entendendo o que estão solicitando que ela faça, o que esse ambiente está dizendo para ela. Ou ela pode estar até sem recursos de comunicação para dizer que que uma mudança de rotina, enfim, né, por exemplo, sobrecarregou ela, né, que frustrou ela, que ela não está sabendo lidar com uma mudança de rotina repentina, por exemplo. Em crianças, gente, com dificuldades de comunicação, muitas vezes até uma criança oralizada, né, ela pode falar, mas nem toda fala reflete realmente o que ela gostaria de dizer. Além da questão das crianças que realmente têm atrasos de fala, têm dificuldades de oralização, não são oralizadas. Então, nesses casos é mais comum ainda a criança usar de comportamentos e não é intencional, ela não consegue dizer, ela está sentindo, sei lá, a luz lá está piscando, ninguém está incomodado, mas ela sim, porque é um estímulo sensorial, né? E isso entra no cérebro, né? A questão do sensorial, dos sentidos, vai direto pro cérebro, né? E é um cérebro que muitas vezes ele não vai selecionar o estímulo correto do ambiente, ele pega todos eles, sobrecarrega a cabecinha dessa criança e ela vai ter um comportamento que vai parecer desafiador, vai parecer que é uma birra, vai parecer... Só que na verdade é a tal da luz piscando, na verdade é a mudança de rotina que não foi possível a família antecipar e sobrecarregou ela, né? Na verdade é um som alto que tá vindo, né? Daqui a pouco ela tá com uma dor de cabeça, ela tá enjoadinha, né? Ela tá, sei lá, com uma carne presinha num dente lá e aquilo tá incomodando a gengiva dela. E ela não consegue expressar isso como nós, né? O que a gente faz? Esse exemplo da carne no dente, a gente pega um fio dental, passa no dente e acabou o problema. Ou se é uma criança cuja comunicação é típica, ela vai dizer, essa carne aqui tá me incomodando, né? E alguém vai ajudar ela, né? A criança vai pedir ajuda. Crianças atípicas, gente, especialmente com TEA, elas não têm, elas, mesmo oralizadas, muitas vezes elas não têm esse entendimento de como comunicar. E aí o que a gente vai ter?
os comportamentos, que vão parecer desafiadores, vão parecer desobediência, vão parecer oposição, né? Vai entrar aquele mito que muitas vezes acontece, né? Ai, daqui a pouco tem TOD junto, tem transtorno opositor desafiador. Não é só TEA. Não, muitas vezes é sim, é autismo, e uma criança com autismo não consegue comunicar determinadas coisas. E isso vai gerar comportamento. E esse comportamento, então, vai ser um comportamento disruptivo que vai romper com aquela harmonia do ambiente, porque ela, dentro da cabeça dela, dentro dela, ela tá com a harmonia rompida, né? Em função de alguma coisa que está acontecendo e ela não comunica. Antes da gente prosseguir, eu gostaria que tu pensasse em alguma situação que acontece na tua casa repetidamente. É na hora de sair, é na hora de desligar as telas, é uma mudança de rotina, é na hora do banho, ou é quando você pede alguma coisa para a criança, quando que esses comportamentos mais desafiadores aparecem no teu dia a dia com a tua criança. Comenta aqui. Qual é o momento do dia que tu passa por situações mais difíceis com o teu filho? Isso também pode ajudar outras famílias a perceberem que não estão sozinhas. Quando uma punição ela é usada nesses momentos, desses comportamentos desafiadores, muitas vezes essa punição ela pode resolver ali, momentaneamente. Mas a punição ela não ensina a criança a trocar esse comportamento por outro. Dependendo da criança, gente, ela pode até conseguir esconder o comportamento do adulto, para não ser punida, claro, né? Mas o que pode acontecer, gente? Ela pode começar a evitar, então, o adulto ou ficar ainda mais ansiosa diante de situações que já eram muito difíceis para ela. O objetivo não é ignorar limites, tá, gente? Nunca, tá? E muito menos deixar nossa criança solta, fazendo o que ela quiser, porque isso é horrível para ela, tá? Isso é um prejuízo para a nossa criança, né? A nossa criança precisa de limites, de definições, de até onde ir, o que fazer, como fazer. E é aí que entra o adulto, tá? Justamente porque o papel do adulto é ensinar um comportamento alternativo para aquele comportamento que não é admissível, que é um comportamento disruptivo, é um comportamento ruim para a criança, ruim para a família, ruim para o ambiente, né? Então, esse é o papel do adulto, é ensinar um comportamento substituto, né? Que vai entrar no lugar desse comportamento que ela usa nessas situações. E fica aqui comigo, que no próximo ponto eu vou te explicar direitinho como fazer isso, como fazer essa troca de comportamento, como usar o reforço positivo, sem que a vida vire uma troca por recompensas, né? Vire um toma lá da cá, porque isso também não funciona, né? Fica aqui, porque agora a gente vai direto a esse ponto específico. Reforço positivo, gente, não significa dar recompensa, dar presentinho, dar docinho, né? Arrumar estratégia para que a criança tenha o tempo todo uma premiação para algum comportamento. Não é nada disso, tá? Significa simplesmente, tá? Reconhecer e reforçar os comportamentos que são adequados para cada situação, quando a criança apresenta eles. Por exemplo, tá, gente? A nossa criança tá brincando, ela não guarda brinquedo de forma alguma, nunca guardou, tá? E a gente tá ali, na lida, ensinando. A gente tá com o cardzinho do guardar o brinquedo, né? A gente mostra, a gente pega a mãozinha dela. No momento em que ela guardar um único brinquedo que seja, a gente vai reconhecer esse esforço na hora, tá? Não é nada do depois, tá? É na hora, tem que ser no momento, para a criança associar o reconhecimento com a ação. Senão a gente perde o time ali, tá? Tem que ser na hora. Então, o que a gente vai dizer? Que bom, parabéns, você guardou, tu organizou o nosso ambiente. Nem sempre ela vai entender todo o nosso discurso, né? Vai depender muito da fase que ela tá. Mas ela entende o nosso tom de voz, tá, gente? Eles entendem tudo, quando a gente tá ansioso, quando a gente tá nervoso, quando a gente tá feliz, quando a gente tá triste. E eles entendem essa voz, esse apelo de reconhecimento, né? Então, fazer uma festa com ela.
pá, que legal, tu guardou teu brinquedo, ai, a mãe tá faceira, o pai tá feliz, o ambiente vai ficar bonito, pá. A gente faz uma firula para ela ter o entendimento de que aquilo ali foi bom. A gente está reforçando positivamente essa ação que ela fez de guardar o brinquedo. Porque uma vez ela tendo essa sensação de ter agradado do pai e da mãe, todo isso que ficou no entorno desse guardar, ela vai querer guardar de novo, né? Isso é um reforçador. O reforçador, claro que em alguns momentos, conforme o desenvolvimento da criança, às vezes vai ter que ser uma coisa mais concreta, sim, tá? Mas o ideal é isso, é a gente avançando a ponto do reforçador virar um reforçador social, que é o elogio, que é essa fala enaltecedora da atitude dela, e a tendência é que ela vá repetindo, né, porque ela quer receber de novo, então esse "que legal minha filha, que legal meu filho", né, então a gente vai fazendo esse reforçador para ajudar ela a entender o comportamento funcional naquele momento, comportamento adaptativo, né, um comportamento social, um comportamento de união, de comunidade, um comportamento que é benéfico para ela, para a família e para todos os ambientes nos quais ela vai frequentar ao longo da vida. E agora, já me conta aqui nos comentários que tipo de reforçador funciona melhor com o teu filho, com a tua filha. É um elogio? É poder escolher uma atividade? É poder repetir a atividade favorita? É um tempinho de pausa? O que funciona na tua casa? Muitas reações difíceis, elas acontecem em momento de ruptura. Por exemplo, sair de casa, tomar banho, largar as telas, hã, ter que ir no mercado, hora de dormir, né, hora da janta. Nesses casos, usar uma rotininha visual, usar, enfim, combinações simples, né. O que eu quero dizer, né, gente? Trabalhar com antecipação, para que isso não vire literalmente um momento de ruptura, onde a nossa criança vai então acabar tendo comportamentos disruptivos, justamente pela quebra daquilo que ela estava fazendo, porque na cabecinha dela é um contínuo, né, gente. Então, ela tá, sei lá, sentada olhando um livrinho. Bom, na cabecinha dela é isso, sentada olhando um livrinho. E aí, de repente, alguém diz: "Vamos tomar banho". Rompeu aquilo que já estava estabelecido na cabecinha dela. Então, trabalhar com previsibilidade, combinado, rotina visual, né, enfim, o mecanismo que melhor funcionar na tua realidade, né, mas para evitar esses momentos de ruptura, que são disparadores bem importantes, assim, desses comportamentos desafiadores então. Quando a criança, gente, é oralizada, entende, né, enfim, tem uma boa linguagem compreensiva, a gente pode falar, né, pode usar da fala. Claro que sem discursos alongados, né, mas a gente pode, em vez de dizer para ela, ela tá brincando: "Ah, agora deu. Deu, vem tomar banho". Não, a gente vai com calma, senta com ela, né, a gente usa uma fala do tipo: "Ai, agora vamos guardar os brinquedos, porque daqui a pouquinho a gente vai tomar banho". Então a gente vai encadeando a próxima atividade naquela que ela está fazendo, e a gente evita a ruptura e o comportamento desafiador. E se esse conteúdo tá te ajudando, já deixa teu like e te inscreve no canal. Aqui você encontra orientações práticas para te ajudar a compreender o comportamento da criança e construir uma rotina mais leve para toda a família. Não existe uma estratégia que funcione de forma universal para todas as crianças com TEA, TDAH, TOD. O que ajuda uma criança pode não fazer sentido nenhum para outra, porque cada uma vai ter necessidades diferentes, vai ter formas de aprender diferentes, vai ter uma sensibilidade diferente e desafios diferentes. Por isso que uma avaliação neuropsicopedagógica pode fazer toda a diferença nesse fluxo
do desenvolvimento, né, do teu filho, da tua filha e na vida real, né, na vida que acontece todos os dias. Porque na avaliação a gente vai ter um mapeamento individualizado do desenvolvimento da tua criança. E com esse mapeamento a gente vai ter junto então recomendações de caminhos terapêuticos, de atividades para casa, de como organizar uma rotina, de como fazer essas trocas de comportamento, né? De como fazer um manejo disso, né? Trocando um comportamento desafiador por um mais leve, de como observar gatilhos, enfim. A gente consegue ter um panorama muito claro de como prosseguir, de como agir e como tornar então o desenvolvimento da nossa criança mais otimizado, né, de como potencializar esse desenvolvimento e como ter uma vida familiar mais harmoniosa. Se você já está tentando 1 milhão de estratégias, nada está dando muito certo, eu te convido a conhecer a avaliação neuropsicopedagógica. Todos os detalhes para entrar em contato, eles estão aqui na descrição do vídeo. A melhor pergunta não é como eu faço para o meu filho parar com esse comportamento. A melhor pergunta é como eu faço para ensinar o meu filho a lidar melhor com essa situação. Quando a criança, gente, ela recebe apoio para identificar o que ela está sentindo, o que ela necessita, como comunicar o que ela está necessitando, ou o que ela está sentindo, ou o desconforto, enfim, os comportamentos desafiadores diminuem e ela desenvolve muito mais autonomia, que é uma das habilidades que todos os pais querem para seus filhos, né? A autonomia. E com isso, a família também passa a ter ferramentas, né, a se instrumentalizar para conseguir lidar com essas situações e ensinar então a sua criança a substituir o comportamento desafiador por comunicação. Gostou do vídeo? Aproveita e já assiste esses outros que eu estou deixando aqui para ti. Acredito que vão te interessar muito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.